Professor Roberto Ferreira. Estou aqui para colocar para vocês vídeo 12, projetos e tipos de rosca. Então, no projeto da rosca é importante reconhecer se o problema na extrusão tem como causa o material, o polímero, né? Alguma variável de processo, o projeto da matriz, o projeto da rosca. Pode ser mais de um problema e eles têm interrelacionamento. Considerações mecânicas da rosca. É importante que a rosca tenha resistência mecânica suficiente para suportar as tensões impostas pelo processo de transformação na extrusora. E são tensões bem grandes, né? Então, a resistência torsional da rosca. Ali o θ é o torque, né? Aqui na forma. O C, constante de conversão, para o torque ficar em newtons por metro, tá? O Z é a potência transmitida para a rosca em HP, e o N é a rotação da rosca, então é C vezes Z dividido por N. O Z é do motor, né, que é o motor de transmissão, então tem que multiplicar pela eficiência do motor e eficiência da transmissão, porque sempre tem uma ineficiência, né, nos motores de transmissão, existe perda. A resistência do filete da rosca. Analisando as forças que atuam sobre um elemento sólido, verifica-se que o ΔP entre o flanco ativo e o passivo é a principal carga no filete da rosca. Ainda atua o fluxo de retorno através da folga entre o topo do filete e o cilindro, né? A tensão cisalhante no topo do filete e a carga adicional no filete. Deflexão lateral da rosca. Existem várias causas que provocam a deflexão lateral da rosca. A que mais atua é a força de gravidade. Isso considerando que não haja polímero na rosca. Então, o cilindro e rosca estão vazios, tá? Aí a rosca, ela está engastada contra a saída da caixa redutora. O restante dela está suspenso, tá? Não tem polímero para mancalizar ela, né? Que o sistema de acoplamento seja rígido e que só ocorre movimento de rotação. Pode-se inferir que a flexão da rosca é representada como uma função do comprimento da rosca para o material e geometria de rosca. Então esse aqui é o comprimento dela, né? É a deflexão que ela pode sofrer de acordo com o comprimento que ela tem, L. Tá? Ressonância. Quando a rosca atinge uma velocidade crítica e torna-se dinamicamente instável com grandes amplitudes de deflexões laterais. Então, por isso que não deve se ligar uma extrusora e partir com rotações altas. Tem que partir lento, deixar entrar o material, que aí o material vai mancalizar ela, né? Vai centralizar ela contra o cilindro e aí pode-se aumentar a rotação. Distribuição não uniforme da pressão ao longo da circunferência da rosca. Diferenças de 1 megapascal, que é uma significante força de reação lateral. Esse fenômeno é potencializado para grandes ângulos de hélice e no final da seção de compressão, principalmente se a razão de compressão for elevada. Essas forças provocam a flexão da rosca. O problema de flexão da rosca é que é um desgaste na região de contato com o cilindro. Vai desgastar os filetes e também vai deixar marcas no cilindro. Além dos aspectos mecânicos de extrema importância para o funcionamento e durabilidade da rosca, um projeto de rosca deve ser pensado para a otimização da produção, que se relaciona com... Aí tem 4 tópicos, tá? Otimização para o transporte de sólido, otimização para a plastificação, otimização para o transporte de fundido e a otimização para o consumo de energia. Esses aspectos eles interagem e atuam negativamente entre si, ou seja, a otimização de um aspecto prejudica na otimização de outro. Portanto, isso deve ser muito bem analisado para a definição do projeto ideal da rosca para o processo pretendido. Então, na otimização para o transporte de sólido, por exemplo, conta o efeito do coeficiente de fricção, da profundidade do canal, do ângulo de hélice, o número de filetes, folga no filete, geometria do filete. Para a otimização para a plastificação, implica um efeito do ângulo de hélice, largura do filete, múltiplos filetes, folga no filete, razão de compressão.
Nós vamos ver cada um deles. Na otimização para a produção, que é o primeiro aspecto, né? Principais objetivos no projeto de uma rosca. Tem que ter resistência mecânica, produtividade e qualidade do fundido, homogeneidade. O aumento da produtividade vai provocar uma diminuição na homogeneização, porque o tempo de residência do material, o TRM, mantendo-se constante outros parâmetros na rosca, é proporcional ao comprimento da rosca e inversamente proporcional à sua rotação. Então, o tempo de residência é proporcional ao comprimento da rosca e inversamente proporcional à RPM da rosca. Então, quando aumenta a produtividade, existe uma diminuição no tempo de residência e diminui a homogeneização do material. O comprimento mínimo para as roscas termoplásticas é definido pelo menos como 15D, 15 vezes o diâmetro. Na extrusão de borracha, o comprimento é menor ainda. Tá? O material possui características mais plásticas antes da vulcanização e não se quer que ele vulcanize, tá? Dentro da extrusão, do que termoplásticos sólidos. Necessidade que o cisalhamento seja mínimo, menor geração de calor viscoso para evitar a pré-vulcanização. Roscas para borracha alimentadas com polímero frio, o comprimento dessas roscas é em torno de 12 vezes o diâmetro. Para altas velocidades rotacionais e elevada homogeneidade, o tamanho da rosca recomendável para termoplásticos fica entre 24 e 28 vezes o diâmetro. Caso seja necessária degasagem, recomenda-se adicionar de 6 a 8 vezes o diâmetro no comprimento total, para a seção de degasagem. Então. Não esquecer, quanto maior for o comprimento da rosca, maior vai ser a potência requerida em HP do sistema de motor, né? Motriz, motor e caixa redutora. Quanto maior for a potência, maior será o torque, maior vai ser a resistência torsional que deve ter a rosca, principalmente na seção de compressão. Exemplo, para o PVC rígido, com menor rendimento, tem 15 vezes o diâmetro ou menos. Nylon, com alto rendimento, o mínimo é 24 vezes o diâmetro. Flutuações da vazão na zona de transporte de sólido. Flutuações significam instabilidade, é um estado não estacionário. Essas possíveis flutuações são transmitidas para as zonas seguintes e vai ocorrer flutuações da pressão e da produção consequentemente, né? Então não vai se obter uma produção estável. Otimização para o transporte de sólido. Os parâmetros que são levados em consideração para a otimização do transporte de sólido são o efeito do coeficiente de fricção, o efeito da profundidade do canal, o efeito do ângulo de hélice, do número de filetes, da folga do filete, no filete e geometria do filete. O efeito do coeficiente de fricção. Uma diferença de 20% no coeficiente de fricção leva a mudança no fluxo de sólidos entre 100 e 1000%. Então, apenas 20% no coeficiente de fricção significa entre 100 e 1000% de mudança no fluxo sólido. Para otimizar o transporte de sólidos, a força friccional no cilindro deve ser a máxima possível e mínima possível na rosca. Isso aí já tinha se visto anteriormente, né? Ranhuras internas do cilindro aumentam significativamente o transporte de sólido, como a sua estabilidade. Vai aumentar a potência necessária do sistema motriz. Para minimizar o coeficiente friccional da rosca, pode-se revesti-la com cromo, que é a chamada cromagem, né? Ou níquel, niquelagem. Há casos de revestimento da rosca com teflon, polímero fluorado. Também existe a utilização de aditivos, tem aditivos teflonados para polímeros que se coloca para melhorar essa característica de deixar a rosca com menor atrito, tá? Menor coeficiente de fricção. Programar e controlar um perfil de temperaturas da rosca e do cilindro permite que o coeficiente de fricção seja mínimo na rosca,
trabalhar com baixas temperaturas. A fricção, o coeficiente de fricção é função da temperatura. E fazer o máximo no cilindro, altas temperaturas com limites. O efeito da profundidade do canal. Existe uma profundidade ótima do canal da rosca, na qual a taxa de transporte de sólidos alcança o máximo para um determinado gradiente de pressão. Né? Então, pressão no final de extrusão e pressão inicial. Né? Profundidade ótima do canal na seção de alimentação está frequentemente entre 0,10 e 0,15 vezes o diâmetro da rosca. Aqui aparece umas curvas. O P1 sobre P0 aqui, ó, igual a 1, igual a 100, 200, 500. Tá? Isso é o diferencial de pressão. Aqui está a profundidade do canal em centímetros, embaixo tem em polegada, tá? Profundidade do canal. E aqui no eixo Y tem a taxa de transporte de sólidos em polegada cúbica por segundo e aqui em centímetro cúbico por segundo, tá? Então, dá para notar que quanto maior o diferencial de pressão se alcança, quanto menor o diferencial de pressão, menor. Aqui é o maior diferencial de pressão, 500. Aqui o menor. Maior vai ser a taxa de transporte de sólidos. Sendo que essa aqui é uma curva bem abrupta, né? Subindo linearmente aqui. Já a de 100, vamos supor que fosse 100 atmosferas aqui, né, de diferencial, ela é uma curva mais tranquila, tem um platô aqui. Tá? Só que a diferença está em 200 centímetros cúbicos por segundo, e essa aqui pode alcançar mais de 300 centímetros cúbicos por segundo, com diferencial de pressão pequeno. Diferencial de pressão grande cai muito a taxa de transporte de sólidos, tá? Só para ter uma ideia da grandeza. Efeito do ângulo de hélice. Ângulo de hélice de 90 graus implica em taxa de transporte nula. Existe um valor ótimo de ângulo de hélice que fica entre 0 e 90 graus. Na maioria das roscas extrusoras, o ângulo de hélice na seção de alimentação varia de 15 a 25 graus, sendo o mais comum o de 17,66 graus. Esse é o padrão, por exemplo, das roscas universais. Tá? Para calcular o ângulo de hélice ótimo, é necessário conhecer os valores precisos dos coeficientes de fricção e, como isso é difícil, a predição do ângulo de hélice visualmente não é possível. Efeito do número de filetes. O aumento do número de filetes paralelos reduz a área aberta da seção transversal do canal e aumenta a área de contato entre o leito sólido e a rosca. Então, se eu tenho um determinado canal, se eu colocar mais filete, eu vou aumentar a quantidade de aço que eu tenho e vou diminuir a quantidade de polímero que eu tenho dentro daquele canal. Isso é uma coisa lógica, né? Ambos fatores têm impactos negativos nas performances do transporte de sólidos, particularmente quando o ângulo de hélice é relativamente pequeno, porque aí eu estou substituindo espaço de material por espaço de filete de aço, certo? Então, isso aí é contraproducente do ponto de vista do transporte de sólidos, tá? Com o restante, depois nós vamos verificar o que acontece com relação à plastificação e tal. Aqui aparece uma outra curva. No eixo Y, eficiência volumétrica. Quanto que está transportando em volume na zona de alimentação. Aqui o ângulo de hélice em graus. Vai de 0 a 90 graus. E lá havia falado em 17,66, né? Então, aqui seria 15, 17,66 alguma coisa aqui. Vamos assumir 20, tá? E subir uma reta aqui, ó. Certo? Então, P é número de filetes. Então aqui uma rosca com um filete, 2 filetes, 3 filetes, 4 filetes. Quanto mais o filete eu vou aumentando,
mais eu vou diminuindo a produção na zona de alimentação de material, a eficiência volumétrica. Porque o filete está ocupando lugar de material. Tá? O D é a largura do filete. Então, esse filete aqui, todos eles, com 1, com 2, com 3, com 4, tem uma largura de 0,1 vezes o diâmetro. Tá? Todos eles na mesma largura. Então, vocês podem ver aqui em torno de 20 graus, o de um filete aqui, ó, é que vai obter a melhor produção. Certo? Acima do 0,9 aqui, contando de 0 a 10, tá? E o de 4 filetes estaria abaixo de 0,8, bem abaixo, certo? Aqui ela assume um platô, todas as curvas, ó, com um ângulo de hélice maior, tá? Só que ele não vai ser ele vai ser contraproducente em outros sentidos, por isso que se usa aquele lá próximo dos 20 graus, tá? Aqui no início. O efeito da folga no filete. A folga radial não é crítica para o transporte de sólidos. Então, esquece do efeito da folga no filete. O efeito da geometria do filete. Muitas instabilidades podem ser devido à deformação interna do leito sólido. Ocorre mais provavelmente quando o coeficiente de fricção interna do polímero é baixo. Partículas esféricas têm baixo coeficiente de fricção, menores do que as partículas não esféricas, e são assim mais suscetíveis à deformação interna do leito sólido. Isso pode explicar a diferença no comportamento de extrusão entre fios pelletizados e material pelletizado com corte na matriz, que seria o pellet lentilha, né? E o fio pelletizado é o pellet cilíndrico. No primeiro, há a formação de material com maior área de contato, mais cilíndricos, do que os produzidos com sistema de corte na matriz, se esse sistema resultar em materiais mais esféricos, pois se verifica em muitos casos de corte na matriz formas de lentilhas. Tá? Então o cilíndrico possui uma área maior de contato. A geometria trapezoidal do filete resulta em maior produção e performance mais estável na extrusão do que um filete retangular, particularmente a altas velocidades da rosca. A geometria trapezoidal do filete é também a melhor em termos de distribuições de tensões. Então, o A é um filete retangular, tá? Ele não tem raios suaves. Esse trapezoidal tem raios suaves aqui, ó, no pé do filete, tá? Isso aqui significa a distribuição de tensões melhores. E aqui tem um grafiquinho mostrando o diferencial de pressão e as velocidades de acordo com a largura do filete e a altura do canal, a altura do filete, né? Otimização para a plastificação. Parâmetros levados em consideração para a otimização da plastificação. O ângulo de hélice, a largura do filete, o número de filetes, a folga do filete e a razão de compressão. Uma medida que é utilizada para a eficiência da plastificação é o comprimento total axial de fusão. Em relação ao comprimento total axial de fusão, vocês imaginem o que a gente já fez lá, a visão que a gente fez da outra vez, de distorcer a rosca e ela formar um canal, né? Esse comprimento total axial é quanto desse canal, qual é o comprimento desse canal que é ocupado para fundir o material. Quanto menor for esse comprimento, melhor, né? Então aqui tem umas curvas com o ângulo de hélice aqui no eixo X em graus. Então aqui no eixo Y desse gráfico está colocado o comprimento axial de fusão da rosca, né? O equivalente a 4,6 o diâmetro aqui iniciando, tá? E vai até 5,8 vezes o diâmetro. Então ele está crescendo aqui o comprimento. O que é interessante? Quanto menor for esse comprimento de fusão da rosca, melhor, né? Agora vamos estudar com relação ao ângulo de hélice e em relação à largura do filete, tá? Larguras de filete diferenciadas. Largura de filete de 0, de 0,1, de 0,2 vezes o diâmetro, tá? Então vejam que o comprimento axial de fusão cresce
de acordo com a largura do filete. Ó. Se pegarmos numa mesma região aqui de 20 graus, para o filete 0, tem um pouco mais que 4,8 vezes o D. Para o filete 0,1, já está acima, está em torno de 5,1 D. E para 0,2 vezes o diâmetro, pegando 20 graus, vai lá em cima, ó, acima de 5,5 vezes o diâmetro, tá? Então sobe muito. Então, o comprimento total axial de fusão diminui fortemente com o aumento do ângulo de hélice. Ah, isso aqui eu não falei, ó. Diminui com o ângulo de hélice, tá? Diminui com o ângulo de hélice, todos eles. Poucas melhorias são obtidas para ângulos maiores que 30 graus. Então, acima de 30, abaixo de 30, acima de 30 graus, adianta muita coisa, tá? O comprimento total axial de fusão aumenta com a largura do filete. Particularmente para pequenos ângulos, tá? Quanto menor o ângulo, mais aumenta aqui. Não há um ângulo de hélice ótimo para o qual o comprimento de fusão alcança um mínimo. O comprimento de fusão mais curto seria obtido quando o ângulo de hélice é de 90 graus. Aqui, ó, tá? Estaria o menor. Mas a gente já viu que 90 graus não transporta material, então não adianta nada nem pensar nisso, né? Contudo, o comprimento de fusão a 90 é apenas 3% menor do que o comprimento de fusão a 30 e cerca de 8% menor do que o comprimento de fusão a 17,66. Então, aqui é 90 e aqui é 30, a diferença é muito pequena, tá? Então, se for ainda considerado com 17,66, que estaria por aqui, ó, ele fala ali que é 8% menos, tá? Significa muito pouca coisa. Além do que com 90 graus não produz efeito de arrasto e é pouco compressível aplicar tal ângulo de hélice extremo, visando a melhor performance na fusão. Então não tem como. Agora, efeito de múltiplos filetes. Essa figurinha aqui já representa muito bem o que eu tinha falado anteriormente, que o filete ocupa o lugar de polímero, né? Aqui tem polímero sólido e polímero fundido. Quando entra um filete a mais, ó, está ocupando espaço de polímero. Então, para o transporte, agora nós estamos falando em fusão, comprimento total axial de fusão, né? Mas quando se falou lá em transportes sólidos, esse aqui ele vai gerar menos volume de transporte, tá? E aqui divide, ó, sólido e fundido, sólido e fundido. Coloca mais um filete, faz uma terceira divisão, certo? Mais dois filetes, então ficaria com 2 filetes a mais esse aqui, ó. Esse tem só um filete, 2 filetes, e esse aqui é o de 3 filetes. Aqui nas curvas, W é a largura do filete e P é o número de filetes. Então, no X, ângulo de hélice, no Y, comprimento axial de fusão necessário, né? Então, o que pode se depender daqui? A largura do filete está sempre entre 0 e 0,1D, tá? 0,01D, 0,01D. Só que aqui, ó, é de um filete, aqui é de 2 filetes e aqui é de 3 filetes. Veja que o comprimento axial de fusão, se a gente tomar como referência 20 graus aqui, ó, é bem menor o comprimento do que quando utiliza só um filete. Então, do ponto de vista de transporte de sólidos, um filete é melhor, mas do ponto de vista de fusão, quanto mais filetes, melhor. O comprimento axial de fusão diminui. Tá? Então, é o que falava lá no início, que a eficiência melhor de um prejudica a eficiência do outro. Tá? O efeito benéfico de múltiplos filetes pode ser explicado pela redução média do comprimento e, consequentemente, da espessura do filme fundido. Quando o número de filetes é aumentado, a largura do leito sólido individual torna-se menor, resultando em uma diminuição da espessura média do filme. O filme fundido mais fino aumentará a geração de calor viscoso, melhorando a performance na fusão. Para uma ótima performance na fusão, a geometria mais favorável é a do projeto multifiletada, com filetes relativamente estreitos e com ângulo de hélice relativamente grande, em torno de 25 a 30 graus.
Então, estaria aqui, ó, 25, 30 graus, com um mínimo de largura do filete. Né? Esse seria o menor comprimento axial de fusão, ocupa menos rosca para fundir o material. O efeito do ângulo de hélice, a largura do filete e o número de filetes pode também ser analisados em termos de eficiência volumétrica da rosca extrusora. Ela é definida simplesmente com o volume do canal dividido pelo volume total do canal mais o filete. Então, largura do filete de 0,1 vezes o diâmetro, rosca de 1, 2, 3 e 4 filetes. Aqui a eficiência volumétrica e aqui o ângulo de hélice. Tá? Então se verifica o que já se havia falado antes, quanto menos filetes, maior a eficiência volumétrica. Quanto mais filetes, menor a eficiência volumétrica. Tá? Mas, para o comprimento axial de fusão, é o contrário. O aumento do agudo da eficiência volumétrica é observado para pequenos ângulos de hélice, sendo mais para ângulos maiores. A mais alta eficiência é obtida quando o ângulo é 90 graus. A gente já viu que o ângulo 90 graus é impossível. Quando o número de filetes é aumentado para pequenos ângulos de hélice, a eficiência volumétrica cai consideravelmente. Com o passo quadrado, ângulo 17,66, a eficiência volumétrica é cerca de 85% para a rosca monofiletada, caindo para cerca de 50% para a rosca com 4 filetes. Quando o ângulo for de 30 graus, a eficiência volumétrica é cerca de 95% para um filete e cerca de 75% para 4 filetes. Então, aqui de 0 a 100, tá? 0 a 10, que ele fala 17,66, tá? Para um filete está aqui, para 4 filetes está aqui. Aí em 30 graus, para um filete está aqui, para 4 filetes está aqui. Efeito da folga no filete. A taxa de fusão diminui momentaneamente com o aumento da folga radial. Folga radial de 0,001 vezes o diâmetro. Aqui está a taxa de fusão em quilos por metro. Então, com o aumento da folga radial aqui, diminui muito a taxa de fusão, tá? Quando a folga é 0, a taxa de fusão é elevada. Quando a folga é 3, a taxa de fusão é bem diminuída. Considerando que a folga padrão é de 0,001D, uma duplicação dessa provoca uma redução de aproximadamente 25% da taxa de fusão. Que é o que mostra aqui. Fica evidente que um desgaste nas zonas de plastificação da extrusora tem um efeito negativo na performance de fusão, sendo importante fazer com que a folga radial nessa região esteja dentro de limites razoáveis. Sintomas de extrusora com desgaste: temperatura, pressão e vazão não uniformes, instabilidade. Se esses problemas ocorrem, é boa prática checar o desgaste da rosca e no cilindro. Se a folga for maior que 2 a 3 vezes a folga padrão, a rosca ou o cilindro devem ser recuperados ou substituídos. O desgaste na seção de compressão da rosca é frequentemente causado por grandes razões de compressão. Efeito da razão de compressão. A razão de compressão é a profundidade do canal na zona de alimentação, dividido pela profundidade do canal na zona da seção de dosagem. Se a compressão for muito rápida, a fusão pode ser insuficiente. Isso geralmente causa obstrução, plug-in. Obstruções causarão oscilações na produção. O comprimento mínimo permitido para a seção de compressão pode ser determinado como função de razão máxima de compressão. O comprimento da seção de compressão deve ser longo para evitar obstrução, o plug-in. A próxima figura relaciona o comprimento mínimo de seção de compressão como função de razão máxima de compressão. Então, comprimento da razão de compressão
aqui no eixo X, de 0 até 5 vezes o diâmetro, e a razão de compressão máxima aqui, que vai de 1 a 7. Então, essa é a curva que se estabelece. É perigosa uma grande razão de compressão e um curto comprimento dessa seção. Então, uma grande razão e um curto comprimento. Isso resultará muito facilmente no plugin. Realmente não vai adiante. Um dos mitos no projeto de rosca é que certos polímeros, como o nylon, requerem uma compressão muito rápida na rosca, de forma a extrudar, aproximadamente uma vez o D. Tal rosca pode trabalhar, mas se a maioria da fusão ocorrer antes da seção de compressão, Então isso é considerado um mito. Tá? Do ponto de vista funcional, roscas de compressão rápida não fazem muito sentido, uma vez que são suscetíveis ao desgaste, gerando oscilações. Então, tem que se selecionar um comprimento de seção de compressão que possa ser utilizado com uma razão de compressão relativamente grande para aquele tipo de polímero, tá? Do tipo de polímero que for se utilizar. Otimização para transporte fundido. A viscosidade do polímero dependerá da taxa de cisalhamento e da temperatura na rosca. A profundidade ótima depende do diâmetro, da velocidade da rosca, do gradiente de pressão e do ângulo de hélice, entre outros fatores. O ângulo ótimo da hélice é apenas uma função do tipo de material e da largura do filete. A profundidade do canal ótima é dependente das variáveis tipo de polímero, largura do filete, velocidade da rosca, diâmetro da rosca e gradiente de pressão. Se considerarmos o comportamento do material como newtoniano, erros muito grandes podem acontecer. Portanto, é muito importante levar em consideração o comportamento pseudoplástico dos polímeros fundidos quando estudamos o fluxo destes. Otimização para o consumo de energia. Alguns polímeros têm propriedades inerentes que resultam em elevado consumo de energia. Um exemplo típico é o polietileno de baixa densidade linear. A causa do seu elevado consumo de energia é geralmente a alta viscosidade do polímero fundido. O problema pode ser particularmente severo se a viscosidade permanece alta a elevadas taxas de cisalhamento. Os polímeros mais difíceis com relação ao consumo de energia são os polímeros com baixo índice de fluidez. Claro, tem mais viscosidade. Né? Tais polímeros requerem atenção especial no projeto da rosca, com o objetivo de minimizar o consumo de energia. O otimizar para o consumo deve estar relacionado a um determinado nível de produção. Minimizar o consumo de energia sem considerar a produção não faz sentido. Consumo de energia é ótimo quando a razão entre o consumo de energia e produção atinge um valor mínimo. Essa razão é chamada de consumo específico de energia. Ela é a energia mecânica gasta por massa do material processado. É normalmente expresso em kWh por quilo, ou HP hora por libra. Isso é muito utilizado na indústria, tá? As linhas de produção. A cada produção é analisado o consumo de energia para produzir cada quilo daquele produto, porque isso tem um custo, né? E é agregado ao produto. Valores elevados de consumo específico de energia significam uma quantidade de energia gasta por unidade de massa polimérica. Isso resultará em elevado aumento de temperatura e possibilidade de degradação. Portanto, a geometria ótima da rosca para o consumo de energia é aquela geometria para a qual a razão entre o consumo de energia e produção atinge um valor mínimo. Então, no tocante a projeto de rosca, seria isso que teria para tratar. Eu sei que esses últimos assuntos aí de projeto de rosca, de cálculo da rosca e da matriz, são meio maçantes, tá? Mas é importante que vocês saibam a origem e o porquê de existirem certas coisas no processamento, né, de extrusão. Então as coisas não surgem do nada, não são de graça, tá? Rosca padrão universal. Tem a capacidade de transportar e plastificar vários tipos de resinas com uma velocidade de produção e precisão de controle do processo aceitáveis, embora não ótimos. Possui as características geométricas relacionadas a seguir. O passo é constante, quer dizer,
a distância entre um filete e outro é sempre constante. O passo é igual ao diâmetro, então a distância de filetes e o diâmetro são iguais. Comprimento total, a relação LD tem de 20 a 30 vezes o diâmetro. Comprimento da zona de alimentação, de 4 a 8 vezes o diâmetro. Comprimento da zona de dosagem, 6 a 10 vezes o diâmetro. O número de filetes é 1, é monorrosca, é monofilete. O passo da rosca é de 1D, um passo quadrado. O ângulo de hélice é 17,66 graus. A largura do filete é 0,1D. Profundidade do canal na zona de alimentação de 0,10 a 0,15D. E a taxa de compressão fica no valor entre 2 a 4. Taxa de compressão é a profundidade do canal aqui, dividido pela profundidade do canal aqui. Né? Então, essa é a rosca mais utilizada em todas as indústrias, porque ela serve para uma série de polímeros. Embora não tenha a melhor eficiência do mundo para tudo, mas ela consegue processar uma porção de produtos. Tá? Modificações da rosca universal. Rosca com passo variável. Permite usar ângulos de hélice otimizados para cada seção. Então, modifica o ângulo de hélice nas seções. Pode ser crescente ou decrescente. O passo decrescente tem a mesma função da redução da profundidade dos canais, ou seja, comprimir o material. Roscas para extrusão de borrachas têm canais de profundidade constante e passo decrescente. Quanto maior a profundidade dos canais, menos aquecido por cisalhamento será o polímero. Para que se mantenha a grande profundidade do canal até o final da rosca e haja compressão do material, o passo deve ser decrescente. Rosca com passo variável. Além dessas características, roscas para elastômeros devem ser curtas, geralmente com uma relação de comprimento de diâmetro de 10:1, para que o material atrite o mínimo possível com o cilindro, evitando que o material fique elástico ainda dentro do cilindro. Roscas de passo largo e crescente reduzem a troca de calor entre polímero e cilindro e possuem reduzida capacidade de plastificação, mas têm um perfil mais adequado para processar o polietileno linear de baixa densidade. Aqui aparecem várias roscas, então essa rosca A aqui, um filete adicional na zona de alimentação. Vejam aqui, ó, esse filete, aqui na zona de alimentação existe mais um filete, que seria esse aqui, ó. B, rosca com filete adicional na zona de plastificação. Então aqui, ó, vai entrar um outro filete, tá? Mesma coisa que aqui. C, com passo decrescente. Então, com passo crescente. Então, o passo aqui no início da rosca é esse. Começa a aumentar, aumenta mais ainda, tá? Vai crescendo o passo. Com passo decrescente, aqui na zona de alimentação é grande o passo e ele vai diminuindo para o final. E, sem seção de dosagem, quer dizer, só tem alimentação e compressão. F, sem seção de dosagem nem de alimentação. Essa aqui. G, de compressão rápida, então ele comprime de uma vez aqui. H, multifiletada convencional. Roscas sem a seção de dosagem e de alimentação. Existe apenas a seção de compressão. Permite compressão muito gradual do polímero, o que reduz aprisionamento de ar, flutuações de pressão e de vazão e aumenta a qualidade extrudado. Muito usada para processar nylon. Rosca de compressão rápida. Possui uma seção de compressão extremamente curta, geralmente menor do que uma vez o diâmetro. Rosca multifiletada convencional. Existe um grande número de geometrias de rosca usando mais de um filete. Filetes adicionais podem executar as mesmas funções do filete principal. Esse tipo de geometria é chamada de rosca multifiletada convencional, pois em outros tipos de configurações os filetes adicionais funcionam de forma diferente do filete principal.
Vantagens: simetria dos filetes reduz tendência de deflexão da rosca por mudanças bruscas de pressão ao longo do canal. A entrada de material é mais regular e tem uma melhor plastificação. Rosca com filete adicional apenas na zona de alimentação. Serve para suavizar a flutuação de pressão na zona de alimentação causada pela entrada do filete no fluxo de material que vem do funil e balancear forças evitando a deflexão da rosca. Porém, reduz o transporte de sólidos, pois diminui o volume do canal. Roscas com filete de barreira. Essa é muito utilizada. No início da rosca, um filete adicional chamado de filete de barreira é introduzido no canal. A folga entre o filete de barreira e o cilindro é geralmente maior do que a folga entre o filete principal e o cilindro, pois deve haver espaço suficiente para a passagem do material plastificado, mas impedindo a passagem de partículas sólidas. O filete de barreira forma uma separação de fases, isolando a região sólida da região plastificada. Assim, a rosca tem um canal sólido e um canal plastificado. O canal sólido vai tendo sua seção transversal diminuída ao longo da rosca, até zero, na ponta mais próxima da matriz, onde o material plastificado ocupará todo o canal. Esta geometria assegura melhor plastificação, pois não há presença de partículas sólidas em meio ao material fundido. Outra vantagem é a melhor mistura conseguida pela forçada passagem do material pela estreita folga do filete de barreira. Aqui aparece a figura. Então, o filete de barreira, esse aqui, ele tem uma folga maior com o cilindro do que o filete normal, mantém o material sólido separado do material fundido. São inúmeros os perfis desenvolvidos para a rosca de barreira, entre as quais se destacam os projetos de Maillefer e de Barr. Rosca tipo Maillefer. Essa geometria permite uma contínua e gradual diminuição do canal de material sólido. A desvantagem é que o canal vai tendo sua largura reduzida, correspondendo a uma redução na taxa de plastificação, uma vez que ela é determinada diretamente pela largura da região sólida dentro do canal. Ângulo de filete, de hélice do filete de barreira é maior do que o do filete principal. Aqui tem o filete principal, aqui é o filete de barreira. Então, o ângulo do filete de barreira é maior do que o ângulo do filete principal. Rosca tipo Barr. Sua parte inicial é idêntica à rosca Maillefer. Porém, quando o canal com material fundido está suficientemente largo, o filete de barreira torna-se paralelo ao principal. A área da seção transversal do canal de sólidos é então reduzida, ao mesmo tempo que aumentar a profundidade do canal fundido. A vantagem é que o canal de material sólido não é constantemente reduzido, mas se mantém constante durante uma relativamente grande parte da rosca, aumentando a interface do canal de sólidos com o cilindro, o que proporciona melhor performance de plastificação. Então, aqui inicia o canal de barreira, depois ele vai se mantendo no mesmo ângulo do outro canal. E aqui, ó, profundidade maior do canal do plastificado. Roscas com elementos de mistura. Processo cujo objetivo é melhorar a uniformidade de uma composição. Mecanismo básico é induzir o movimento físico do material. Quanto maior o tempo de residência do material na zona de transporte do fundido, maior será a homogeneização. Aparecem umas figuras. O que é mistura distributiva e mistura dispersiva? Tá? Então, aqui existe uma má dispersão e uma má distribuição. Porque vejam que toda essa área aqui, ó, o material está distribuído num canto e no outro. Então está mal distribuído. E ele está mal disperso também. Má dispersão porque em toda a área ela está concentrada em dois extremos aqui. Aqui continua com má dispersão, porque tem zonas muito não ocupadas aqui, ó, mas tem uma boa distribuição em toda a área. Essa aqui representa uma boa dispersão, está bem dispersinho, mas está mal distribuído. Aqui é o ideal, uma boa dispersão e uma boa distribuição em toda a área. A capacidade de mistura de extrusores com roscas convencionais é relativamente limitada.
Várias modificações são feitas na rosca em seções apropriadas para melhorar essa característica. Uma dessas modificações são as chamadas seções de mistura distributiva. Seus elementos misturadores geram perturbações na velocidade e na direção do fluxo do material, promovendo sua mistura. Esse tipo de mistura é necessário em várias situações, entre as quais se destacam extrusão de blendas, mistura de 2 ou mais resinas, misturar perfeitamente aditivos na resina principal, homogeneizar cores, uso de pigmentos, evitando que o extrudado tenha faixas de coloração diferentes. Os principais tipos de seções misturadoras são pinos de mistura, distribuídos radialmente em uma seção que corta um canal transversalmente à rosca, dumage, canais estreitos e paralelos inclinados em relação à linha de centro da rosca, abacaxi, vários elementos em forma de losango dispostos em linhas ao longo da rosca e radialmente, preenchendo inteiramente uma larga seção, filete ranhurado, o filete da rosca é ranhurado em várias seções. Aqui aparecem figuras do tipo abacaxi, filete ranhurado, tem ranhuras no filete, com pinos, que são aqueles pinos radiais, de dumage ou paralelo. Aqui está o filete normal e aqui começam os filetes dumage. E aqui aparecem os pinos de mistura colocados numa rosca universal, normal, tá? Seção de alimentação, de transição, dosagem e aqui os pinos de mistura. Outro tipo de modificação são seções cisalhadoras ou de mistura dispersiva. Outro tipo de modificação da rosca em função de melhor homogeneizar o material. São usadas quando aglomerados ou géis devem ser quebrados, separados. Para isso adiciona-se à rosca uma seção contendo filetes de barreira. Na estreita folga entre o filete e o cilindro, o material sofre uma tensão de cisalhamento alta o suficiente para desmanchar essas partículas. Esse tipo de misturador é indicado nos casos em que os misturadores distributivos não são eficientes, como desmanchar partículas de material não fundido no processamento de produtos de pequena espessura, como filmes finos, ráfia e fios, evitando entupimento da matriz ou rompimento do produto. Quando for necessário desmanchar pigmentos de cor ou outros tipos de aditivos, dispersando-os na massa plastificada. Pode ser utilizados em conjunto com misturadores distributivos. Primeiro os cisalhantes, depois os distributivos. Os tipos mais comuns são Madoc, possui canais ângulo de hélice de 90 graus, ou seja, paralelos ao comprimento da rosca, então seria esses aqui, ó. O canal de entrada é fechado no fim da rosca, para que o material plastificado entre por ele seja obrigado a passar pela folga entre o filete e o seu cilindro, então, entrando então no canal de saída. Vai ter uma figura mostrando isso melhor, tá? Mas ele entra por um canal e chega aqui, ele é fechado, então ele tem que passar por outro canal para depois sair lá. O problema é que o fluxo desenvolvido não é de arrasto e há muito consumo de pressão. Madoc espiral, Egan, semelhante ao anterior, mas os canais têm ângulos de hélice diferentes de 90 graus para se conseguir o transporte por arrasto, consumindo menos pressão. Aí tem a figura com rosca de barreira tipo DSBL, seção cisalhante e de Madoc. Aqui aparece bem aquele conceito lá do canal fechado. O material entra por esse canal, mas aqui ele é fechado, ele não vai seguir adiante. E esse canalzinho, a letrazinha aqui que está a 90 graus, ela tem uma folga maior que o cilindro. Então o material passa aqui por cima e depois sai para lá. Esse aqui é o misturador de anel. Esse aqui é o de Drey. São uma série de Vs aqui, né? O de Egan ou Madoc espiral, né? Então ele não é, esse aqui é a 90 graus, ele tem um certo ângulo menor aqui, certo? Então esse aqui tem uma profundidade maior, uma folga maior com o filete, passa por cima dele a mistura. Rosca para degasagem. O projeto da rosca é muito crítico para o funcionamento apropriado da extrusora com degasagem. Existem situações em que a própria resina pode escapar pelas aberturas, assim como a rosca deve ser projetada para que não haja pressão positiva no polímero na seção onde se localiza a abertura. Isso levou ao desenvolvimento da rosca de 2 estágios.
Estas roscas têm duas zonas de compressão separadas por uma zona de descompressão e extração de gases. São como se fossem duas roscas de um estágio montadas em série. Então o que acontece? Essa rosca ela tem compressão aqui, em seguida ela descomprime, aqui vai existir uma degasagem. Depois ela torna a comprimir de novo. Tá? Isso aqui, ó, alimentação no funil, compressão, aí descomprime total, tem a degasagem, o material não vai sair, o material vai continuar sendo montado, alimentado helicoidal, compressão, degasagem de novo, uma segunda degasagem. Então isso aqui é com degasagem dupla. A capacidade de remoção de voláteis das máquinas com uma rosca é limitada em comparação com as máquinas de duas roscas. Com uma única abertura, uma máquina de uma rosca geralmente reduz apenas uma fração de 1% dos voláteis. Por isso, esse tipo de máquina é algumas vezes equipada com mais aberturas. Há a desvantagem de se ter uma rosca muito comprida, criando problemas no manuseio da rosca e aumentando a probabilidade de problemas na extrusora. Se grandes quantias de gases devem ser extraídas, uma extrusora com duas roscas tem menor custo-benefício. Então aqui aparece uma extrusora dupla rosca com duas degasagens, tá? Essas roscas são montadas por módulos, tá? Desvalorização em cascata. Duas extrusoras são montadas em cascata. A primeira para transporte de sólido, plastificação e alimentação. A segunda transporta o material plastificado e o conforme. Desvalorização na passagem do material de uma extrusora para outra. A maior vantagem é que o controle de vazão do primeiro estágio para a capacidade de geração de pressão do segundo estágio é bem melhor do que no sistema de desvolatilização convencional. A óbvia desvantagem é o maior custo desse sistema em relação ao convencional. Então aqui aparece uma cascata. O material é extrusado na primeira rosca e aqui ela tem uma queda do fundido para uma segunda rosca curta. E aqui acontece a vantagem do sistema. Tá? Aqui aparece uma dupla rosca e o cilindro, que é todo por seções. E normalmente esses elementos das roscas também são intercambiáveis. Dá para extrair. Extrusoras dupla rosca. Duas roscas ao invés de uma única rosca no conjunto de plastificação. Roscas são paralelas, podendo ter formato cilíndrico ou cônico. Principais aplicações são produção de perfis, principalmente PVC rígido, preparo de composições, desvolatilização de compostos, reações químicas. Características gerais das extrusoras usadas para perfis. Possui filetes muito próximos entre si, considerando as duas roscas. Operam a baixa velocidades, ao redor de 20 RPM. Possuem algumas vantagens em relação a extrusoras de rosca simples. Mais fácil de alimentar, melhor transporte positivo, processa bem pós, materiais com baixo coeficiente de fricção, etc. Possui menor tempo de residência, tem bom controle de temperatura. Roscas do tipo completamente intermesh, intercruzadas e contrarrotacionais são as mais utilizadas. Configurações. Existem vários tipos de máquinas com duas roscas, cada qual destinada a um conjunto diferente de aplicações. Intercruzadas podem ser corrotativas e contrarrotativas, e essas podem ser cônicas ou cilíndricas. As não intercruzadas podem ser corrotativas, contrarrotativas e coaxiais, que são raramente encontradas. As corrotativas intercruzadas e não intercruzadas são empregadas apenas como preparadoras de matéria-prima, misturando aditivos à resina principal ou atuando como reatores de polimerização. Embora o mecanismo de transporte por arrasto seja semelhante ao que ocorre nas máquinas de rosca simples, esse tipo de máquina é mais eficiente nesta aplicação, porque a cada rotação o material é jogado de uma rosca para outra. Ou seja, sofre maior cisalhamento ao percorrer um caminho maior dentro do cilindro em relação ao cilindro de mesmo comprimento de uma máquina de rosca simples. As contrarrotativas intercruzadas operam com um mecanismo de transporte diferente das extrusoras monofuso e das demais extrusoras bifuso. Quando as roscas giram, o filete de uma penetra no canal da outra, fechando, formando uma cavidade fechada que se move para frente. O material é empurrado em direção à matriz, sofrendo um mínimo de atrito. Esse mecanismo de transporte é chamado de deslocamento positivo.
Permite que o material seja aquecido quase que integralmente pelas resistências do cilindro, assegurando um aquecimento muito mais gradual e controlado do que em máquinas, onde a dissipação viscosa de calor devido ao cisalhamento tem importância significativa no aquecimento do material. Além disso, nem toda matéria-prima possui propriedades friccionais favoráveis para o tipo de transporte efetuado por máquinas de rosca simples. Para o material em pó, apenas máquinas de rosca dupla intercruzadas são capazes de transportar o polímero sólido, pois o pó não consegue ser arrastado. Aqui aparece a parede do cilindro e a seção interna do cilindro para uma extrusora dupla rosca. É uma dupla rosca intercruzada corrotativa. Então, um filete penetra no canal da outra rosca e elas estão rodando no mesmo sentido, tá? O material alimenta por aqui, ó. Essa rosca joga, a outra rosca vem e pega e joga, quando você vindo aqui vai indo adiante, tá? Extrusores de dupla rosca intercruzada contrarrotativa. Então, diferente da outra, essa aqui, ó, uma rosca movimenta para cá, a outra para lá, mas elas são intercruzadas. Um filete entra no canal da outra. E essa aqui de baixo é rosca intercruzada em contrarrotação cônica. Então, além de fazer esse movimento intercruzado, ela é cônica também, tá? Aqui aparece as de contrarrotação, as de corrotação, não entrelaçadas, separadas, quer dizer, o filete está afastado um do outro. Isso aqui gira uma ao contrário da outra, duas no mesmo sentido. Não entrelaçada tangencial, um filete choca quase com o outro aqui. Mesma coisa, gira uma em cada sentido, as duas no mesmo sentido. Entrelaçada ou intercruzada, né? O filete entra no canal do outro filete, da outra rosca. Giram as duas, uma em cada sentido, essas duas no mesmo sentido. Diversas configurações. Além das já citadas, tarará, configuração chamada de tangencial. Para o caso de composições, desvalorização e reações químicas em geral, são utilizadas roscas do tipo intermesh corrotacionais que permitem alta velocidade, de 300 até 1000 RPM. Extrusoras não intermesh podem também ser usadas para esse mesmo propósito. O mecanismo destas roscas difere das intermesh e tem baixo deslocamento positivo. Nas roscas simples, o transporte positivo ocorre por arrasto. Nas zonas de transporte de sólido se deve ao arrasto friccional. Nas zonas de transporte fundido se dá por arrasto viscoso. A maior parte do mecanismo de transporte se deve a propriedades friccionais do polímero. Já nas roscas duplas intermesh ocorre o deslocamento positivo. O grau de deslocamento positivo dependerá da proximidade dos filetes das duas roscas. Quanto mais próximas, completamente intermesh, mais positivo o deslocamento. Roscas do tipo contrarrotacional produzem mais deslocamento positivo do que as corrotacionais, intermesh. Como é impossível produzir roscas com folga zero, fluxo de vazamento pode reduzir o grau de deslocamento positivo. Os parâmetros de velocidade de roscas simples e de roscas duplas também diferem. Nas roscas simples, o perfil de velocidade é simples e bem definido. Nas roscas duplas, o perfil de velocidade é complexo e difícil de descrever. Este modo complexo do perfil de velocidade traz algumas vantagens, como boa mistura, boa transferência de calor, grande capacidade de fusão, bom controle de temperatura da massa. Vamos ver um videozinho aqui que mostra uma rosca dupla. Uma animação. Essas são intercruzadas, intermesh, mas corrotacionais. As duas giram no mesmo sentido. Bomba de engrenagem ou de polímeros.
Este é o componente que pode ser agregado a um sistema de extrusão, geralmente entre a extrusora e a matriz, no intuito de eliminar variações de espessura do produto devido à variação de pressão, ou seja, a pulsação de pressão gerada pela extrusora. Ela é de alto custo, mas de baixa necessidade de manutenção. Seu uso se justifica quando as tolerâncias dimensionais do produto são muito estreitas. A utilização de uma bomba de engrenagens, consequentemente, gera a necessidade de um processo diferenciado de rosca extrusora, ou seja, deve ser projetada para uma rosca com muito baixa relação de compressão, pensada exclusivamente para transporte e classificação do polímero, ficando a pressurização da matriz por conta da bomba de engrenagem. Um aspecto importante no uso das bombas de engrenagens é que deve haver um sistema automático de controle de uma pressão mínima na sucção da bomba para liberar seu uso. Isso porque a lubrificação interna da bomba e centragem dos elementos propulsores, engrenagens, é realizada pelo polímero fundido bombeado pela extrusora. Ou seja, enquanto a extrusora não for ligada a alimentar polímero fundido a uma pressão mínima na sucção da bomba, a mesma não consegue ser acionada. Da mesma forma, durante o funcionamento, se a pressão de sucção baixar desta mínima, a bomba desliga automaticamente. Aqui aparecem figuras, uma extrusora colocando material fundido na sucção de uma bomba de engrenagens. A bomba de engrenagem está se deslocando as duas engrenagens nesse sentido. Então ela joga o polímero contra a carcaça, ela comprime o polímero entre os dentes de engrenagem e a carcaça e joga aqui para a matriz. Aqui aparece um corte e os elementos das engrenagens em detalhe. Estou sempre à disposição nos meus e-mails para tirar qualquer dúvida que possa ter ficado. Não se furtem de me consultar. Um abraço a todos.